Olá, boa tarde. A gente já pode começar? Ok, então vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse evento. Para mim é muito gratificante quando a UFRN reconhece que existem saberes fora da academia e que nós, enquanto mães e educadoras, somos atravessadas dessas identidades e, portanto, temos autoridade, né, para discursar sobre as questões que serão colocadas aqui hoje. É um debate, vai ser uma conversa, não são verdades consolidadas, é apenas uma maneira da gente propor uma reflexão, inquietação na situação que está posta, né? Então, bora lá. Eu separei alguns pontos aqui, porque eu falo muito, senão eu vou passar do tempo. Então, olha só, quando a gente vai analisar qualquer questão, eu acho que, antes de mais nada, seja ela qual for, o mais importante é a gente entender que a gente precisa analisar através da perspectiva da interseccionalidade. O que é interseccionalidade? É perceber que as pessoas são atravessadas por várias identidades. Então, não dá para a gente pensar o indivíduo sem pensar, não dá para a gente pensar as tecnologias, pensar a inclusão, né? Sem a gente pensar quem é essa pessoa, onde é que ela se localiza geograficamente, qual é a raça dessa pessoa, qual é a classe social, qual é o gênero. Então, são questões que a gente precisa estar atento antes de debater qualquer coisa, porque são questões que vão fazer diferença na nossa reflexão, né? Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente percebe que a pandemia revelou desigualdades sociais que já estavam postas. A pandemia não criou desigualdades, ela só revelou para nós o que já estava aí, né? E que a gente não, dependendo da nossa localização, a gente não percebia, né? Então, eu posso pontuar aqui algumas questões que, com a pandemia, vieram à tona. Então, nós vamos ter aí um processo de aceleração das mudanças. Nós vamos ter que a pandemia exigiu que a gente colocasse em prática os saberes que a academia já vem discutindo e que muitas vezes fica preso dentro da academia, não chega até a massa da população, né? E lembrar que o nosso currículo ele nunca foi inclusivo. Né? Quando a gente pensa na questão de classe, quando a gente pensa na questão racial, o nosso currículo nunca foi inclusivo. E com a pandemia, isso só se tornou mais evidente, né? Essa problemática da gente repensar como nós vamos propor as coisas para os nossos alunos. Então, vamos ver. Eu acho que o grande problema que a gente encontra agora, né, com relação ao acesso às tecnologias, começou ali na formação inicial desses professores. A gente vai ter uma leva de professores, de educadores, que têm dificuldade para lidar com as novas tecnologias, e aí eu não vou falar só dos professores, vou falar das gestões como um todo, das gestões escolares, né? Professores, coordenadores, diretores, a própria Secretaria da Educação, ninguém estava pronto para lidar com essas novas tecnologias. Eu acho que a gente buscou acessar o mínimo, né? A gente ficou ali nas coisas que são triviais para o nosso uso do dia a dia, o que nos atendia de uma maneira mínima, e nisso a gente se acomodou. E eu falo de mim também, né? Então, quando a gente pensa que essa formação ela foi falha nesse sentido, a gente percebe que, durante a formação acadêmica, a gente não teve, por exemplo, a consciência de que raça faz classe. Por que eu estou falando disso? Porque na hora que eu tenho consciência que raça faz classe, eu vou compreender que é na periferia que se localiza o maior número de pessoas negras. Isso são dados estatísticos, não sou eu que estou dizendo. E se na periferia é o lugar onde se localiza o maior número de pessoas negras, eu vou compreender que essas pessoas negras que estão na periferia não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a uma moradia de qualidade, não têm acesso, muitas vezes, à energia elétrica, né? Então, a dificuldade para acessar as novas tecnologias são ainda maiores. Então, a gente precisa compreender a quem nós estamos atendendo, a quem servem as nossas práticas educativas, para quem que eu estou dando aula.
né? Essa coisa de homogeneizar o nosso público é uma coisa muito ocidental, de achar que é todo mundo aluno, é todo mundo igual, né? E quando a gente não percebe as particularidades, fica difícil pensar nas propostas, fica difícil pensar em ações afirmativas para resolver os problemas, não é? Então, quando a gente entende que nós, quando eu falo nós, eu estou falando pessoas pretas. Quando a gente entende que nós, pessoas pretas, somos 56% da população, pensar em tecnologia é pensar também numa política pública, numa estratégia educacional que atenda a essas pessoas que, sendo maioria na população, também são maioria na periferia, né? Então, a gente pode pensar assim, e o que é que existe em comum entre a periferia, entre as escolas públicas e as escolas privadas? Porque as pessoas de periferia, elas ocupam, né, em sua maioria, as escolas públicas. Isso é dado, mas isso é notório. Se você chegar numa escola particular, você vai ver poucos corpos negros, né, por lá, e na periferia, nas escolas públicas, você vai ver que a maioria são pessoas negras, né? Então, o que ligaria as duas realidades? Seria justamente o despreparo com relação às novas tecnologias, né? Que em ambas as situações acontece isso aí. Então, eu sou mãe de uma criança que estuda numa escola particular, porque eu sou uma negra que tive acesso a algumas coisas, e aí eu consigo possibilitar à minha filha um estudo, né? Estudar em uma escola particular. Mas as dificuldades são muito próximas em relação ao acesso das tecnologias. A gente percebe aí que os professores estão enlouquecidos, tentando se reinventar, tentando correr atrás do prejuízo, porque a gente está naquele processo que eu costumo dizer, estamos trocando a roda com o carro em movimento. A gente não tem tempo a perder. O grande problema é que, nas escolas particulares, as crianças têm acesso à internet, a computador, ao tablet, né? E na escola pública, não. Então, a gente encontra crianças que os números de telefone já trocaram e a gente não consegue acessar esse menino. A gente vai perceber aí que vai ter professores que estão fazendo o esforço maior do mundo para poder criar uma manobra que essa população, que esses pais consigam entender, acessar aquele recurso que você está colocando, né? Então, às vezes, o professor até tem boa intenção, mas ele coloca um tipo de recurso que o pai não está conseguindo acessar, não está conseguindo entender, não é? Então, são várias as diferenças nos dois espaços. Na escola particular, as aulas continuaram, ainda que de forma remota. Na escola pública, a gente segue, mas de uma maneira assim, muito dificultosa, porque a gente está tentando, como eu falei, da melhor maneira possível conduzir, mas não é nada obrigatório oficialmente, né? A ideia da secretaria é que façamos 2 anos no ano que vem, né? Ainda é uma proposta, não tem nada amarrado, mas a gente percebe que isso só vai agravar as dificuldades, as desigualdades sociais no futuro, não é? Vai criar um abismo entre os alunos da periferia e os alunos da escola particular. E aí, o grande problema que eu percebo em ambas as situações, escola pública e escola privada, é que os professores estão transferindo as aulas expositivas que eles davam, que eles ministravam em salas de aula, para a videochamada. Então, tem sido, eu particularmente tenho sido assim, um diálogo constante com a escola da minha filha para tentar juntos, né, encontrar maneiras de repensar esse ensino. Porque a criança, se já é difícil você manter a atenção de uma criança, estimular a criatividade, estimular o desejo, né, de compreender aquele assunto, você estando presente, você acessando todos os sentidos da criança, você imagine você fazer isso por uma videochamada. Você parar e dar uma aula expositiva e a criança parar e simplesmente ouvir como se ela fosse realmente um aluno, né, aquele ser sem luz, que não tem nada para contribuir, ela só vai sentar e ouvir, né? Então, os professores precisam reconhecer as suas limitações e reconhecer que a gente precisa se atualizar, né? Eu não estou aqui falando de culpa. Culpa é uma questão cristã, nós não estamos falando aqui de religiosidade, estamos falando de responsabilidade. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber qual é a sua responsabilidade nesse processo.
O que é que você, enquanto educador, enquanto liderança educacional, está fazendo para conseguir romper com as desigualdades, para minimizar, né, os efeitos das desigualdades sociais da pandemia com relação à sua turma? Você realmente está reconhecendo que a gente parou no tempo em termos de tecnologia? Você tem buscado fazer cursos, se atualizar, procurado pesquisar informações para promover um ensino realmente dialógico, realmente participativo dos seus alunos, que realmente venha trazer aprendizagem, né? Então, a gente precisa botar a mão na consciência e fazer essas reflexões. Compreender a nossa responsabilidade no processo, eu acho que é muito honroso, né? Reconhecer que nós estamos sendo falhos é muito honroso e é necessário porque a gente só consegue encontrar a cura quando a gente reconhece a doença, né? Ainda que eu não esteja falando de uma coisa patológica, né? Estamos falando de questões intelectuais, culturais, sociais. E aí, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que a gente teve algumas descobertas, né? Quando a gente faz essa reflexão, a gente chega a algumas descobertas. Quais seriam elas? A primeira é que as tecnologias não são nada sozinhas. Então, por melhor que seja a internet, por melhor que seja um computador, por melhor que seja o Google Meet, eles não são nada sozinhos. Então, é necessário que o professor ele esteja ali à frente pensando didáticas e estratégias para usar esse recurso da melhor maneira para o público que ele tem. Então, não adianta, novamente, homogeneizar e achar assim, eu vou usar tal ferramenta porque estão dizendo que ela é muito boa e vai atender a todo mundo. Não, não vai. É preciso que a gente adeque a realidade que nós temos ao público que nós temos. Outra coisa que eu acho importantíssima é que essa pandemia veio revelar que nós, professores e professoras, somos indispensáveis nesse processo. Então, por mais que as tecnologias sejam fantásticas, por mais que o Google, por mais que o YouTube tenham aulas incríveis, né, o professor e a professora se revelaram indispensáveis nesse processo. Então, aí as famílias, eu chamo agora as famílias, e a sociedade como um todo, precisa reconhecer o valor do educador e da educadora, né? Que, apesar de todos os entraves, tem feito o possível e o impossível para que a gente realmente consiga avançar nesse processo. Então, não adianta a gente ter bons recursos na escola se a gente não tem uma equipe que sabe operar e que entende para quem que eu estou dando aula, a quem serve a minha educação, né? E, por fim, eu gostaria de relembrar que a universalização do ensino nunca foi solução e a pandemia só vem provar isso, né? Que tratar os alunos como universais, como seres humanos, não vai resolver o problema. A gente precisa, quando a gente vai pensar numa educação efetivamente inclusiva, a gente precisa pensar para quem serve a minha educação, para quem eu estou ministrando essas aulas, que recursos essas pessoas têm para acessar, que saberes essas pessoas têm, não é? E o que é que eu pretendo com essas aulas, porque senão a gente vai ficar fazendo um tipo de trabalho que a gente entende que é incrível e não está chegando nas bases da população como deveria, não é? Então, é isso. É basicamente isso. Eu comecei a minha fala e não me apresentei, então eu vou falar para vocês agora. Meu nome é Ana Paula Campos, eu sou educadora, sou mãe, sou mulher preta em diáspora, uma africana em diáspora, né? Sou colunista do jornal Potiguar Notícias, escrevo toda segunda-feira. Também tenho uma participação na Rádio Extremoz da Gente, a 87.9, né? Onde eu faço um debate sobre negritude. E também sou escritora, né? Lancei um livro ano passado e vou lançar outro agora, no ano que vem, com o prefácio da professora Conceição Evaristo. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, podendo trazer essa discussão para nós. É isso. Bom, muito obrigado, Ana Paula, pelas contribuições, todas muito importantes para o debate que a gente está trazendo aqui no EPED, que é o terceiro encontro de práticas educativas digitais. Hoje, inclusive, é o último dia do nosso encontro, que começou no dia 2 de setembro. Nós estamos aqui na terceira tela dialógica, cujo título é Desafios Técnico-Pedagógicos da Rede Pública no Atual Contexto Histórico, Expectativas e Realidade.
E acho que a grande virtude da nossa tela dialógica é conseguir acolher as contribuições dos mais diversos setores, dos mais diversos lugares de atuação de um profissional, de um trabalhador da educação, seja na administração pública, nas secretarias estaduais e municipais de educação, seja no próprio fazer pedagógico, no magistério, na sala de aula, na rede pública estadual, federal e municipal. Portanto, acho que esse tema é muito importante, é fundamental que a gente esteja atento a ele, porque é um tema que hoje assumiu uma centralidade muito profunda no debate público, né? Desde que a pandemia se impôs como uma realidade mundo afora, em particular no Brasil, com os números dramáticos de mortes, dias após dia, já ultrapassamos a barreira das 120 mil mortes, o ensino remoto, o ensino à distância, as novas tecnologias passaram a conduzir o debate público sobre a educação. E, obviamente, como a professora Ana Paula já nos colocou aqui de forma muito brilhante, é importante que sempre a gente debata as tecnologias da educação, o uso delas na sala de aulas, considerando as desigualdades educacionais, né? Não no sentido de aprofundá-las, mas ao contrário, de dirimi-las. Portanto, o uso da tecnologia não é o uso neutro, não é o uso descolado da realidade, é o uso que também absorve as relações da sociedade e que, portanto, precisa do devido debate, da formação assegurada aos professores e das condições de acesso também, e mesmo de condição de reprodução da vida humana para os alunos e as suas famílias. Então, acho que a primeira intervenção aqui é muito qualificada e amplia a nossa capacidade e o lastro do nosso debate para seguir debatendo esse tema com os dois outros convidados, né? E nesse sentido, antes de passar a palavra ao segundo convidado, queria me apresentar rapidamente. Eu estou aqui como mediador, a convite da professora Cibele, a quem agradeço, tanto pela organização do evento, que está sendo um sucesso desde o dia 2, mas também pela oportunidade de estar aqui mediando um debate tão importante entre os convidados que estão colocados, né? Eu sou Júlio, eu sou formado em Pedagogia pela UFRN, atualmente faço mestrado no programa de pós-graduação em Educação, e também sou diretor de pós-graduação do Diretório Central dos Estudantes José Silton Pinheiro, DCE da UFRN. Né? Sem mais delongas, queria convidar o nosso próximo convidado, Herbert Vasconcelos, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Ele possui graduação na área de licenciatura em Física pela UFC, realizou seu mestrado com objetos de aprendizagem no ensino de Ciências da Natureza e Física em Ciência da Computação também pela UFC, e possui doutorado na área de pesquisa em avaliação da efetividade do desempenho da aprendizagem com análise multidimensional e multilinear, em engenharia de teleinformática, também pela UFC, e atualmente é secretário de Educação no município de Sobral, no Ceará. Queria dar as boas-vindas ao professor Herbert, nosso convidado, né, e passar a palavra para que ele possa aqui também contribuir com o nosso debate. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no evento. Quero cumprimentar a Fabiola, que está aqui como nossa intérprete. E eu também queria agradecer e cumprimentar o convite da organização do evento, na pessoa da professora Cibele, para que a gente possa conversar e compartilhar um pouco de experiências. Quero dizer que é muito bom estar num momento como esse de pandemia, com educadores, com professores, participando de um evento de natureza científica, mas também compartilhando experiências de maneira colaborativa e interagindo de forma remota. Então, eu espero que vocês possam aproveitar o máximo possível um pouco desse relato, né? Obrigado, Paula, também por estar chegando aqui e estar contribuindo como intérprete. Bom, primeiro, desafios técnico-pedagógicos, né? O primeiro ponto vamos falar sobre antes da pandemia. E aí eu queria compartilhar com vocês um exemplo de uma experiência da rede pública municipal de educação, que é o município de Sobral. Sobral é uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, está a 244 quilômetros da capital do estado do Ceará, que é Fortaleza, e tem uma experiência educacional nas 2 últimas décadas, que, de acordo com indicadores, estudos e pesquisas
em nível nacional e em nível internacional, apontam boas práticas de gestão escolar e de aprendizagem de forma exitosas. E aí, nesse sentido, eu destacaria 3 princípios, 3 características importantes no município de Sobral. O primeiro princípio é o que envolve a gestão escolar, ou, melhor dizendo, o fortalecimento da gestão escolar. E esse fortalecimento da gestão está pautado em alguns critérios. O primeiro deles é que Sobral não permite, há quase 20 anos, indicação política, ideológica, partidária, ou até mesmo de natureza religiosa, para cargos comissionados de diretores e coordenadores no campo da gestão escolar. E essa foi uma decisão que o município tomou há alguns anos atrás e foi mantida por prefeitos e por secretários de educação diferentes nos últimos anos. Não permitir uma influência político-partidária. Claro que a gente sabe que a política é importante, que ela é um instrumento de garantia, muitas vezes democrático, de representatividade das minorias, das maiorias, de grupos específicos, mas a política, ela tem que atuar respeitando a ciência, respeitando a técnica, respeitando a educação, tem que estar pautada em critérios meritocráticos. Então, no caso de Sobral, diretores e coordenadores, e aí é importante, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a cada 4 gestores escolares, 3 são de natureza de indicação política ou de influência político-partidária. Em Sobral, nós optamos por um modelo de trabalhar na perspectiva de uma seleção pública, transparente, meritocrática. Dentro desse princípio da gestão escolar, se destaca o fortalecimento e a autonomia pedagógica e administrativa da escola. Essa autonomia, esse termo autonomia, muitas vezes está no discurso, né, de gestores, de acadêmicos, de filósofos, de estudiosos, mas ela é extremamente desafiadora do ponto de vista prático para ser implementada. E Sobral criou, ao longo desses anos, alguns mecanismos, alguns dispositivos. Dentre eles, foi garantir que o recurso financeiro do Fundeb não fique na Secretaria de Educação, os 40% destinados à manutenção. Não fique sob o domínio ou sob o controle do prefeito ou do secretário, seja ele quem for, mas vá para a escola, para o diretor aplicar e decidir, junto com a escola, como utilizar aqueles recursos. É uma autonomia administrativa e financeira. Para isso existem leis, mecanismos legais, que foram garantidos pelo Legislativo, que foram sancionados pelo Executivo, ou seja, pela Câmara Municipal, pelos vereadores, pelo prefeito, e isso é fundamental, ter esse instrumento democrático. Nós criamos em Sobral um Programa Municipal de Desenvolvimento Escolar, que garante que a escola tenha autonomia administrativa financeira, que ela não dependa da secretaria para comprar um computador, um data show, um material didático, para fazer uma pintura, para trocar uma lâmpada, desburocratiza e descentraliza do gestor maior um poder, um pseudo-poder, que muitas vezes, na verdade, acaba engessando a gestão escolar e a administração pública. E no campo pedagógico? No campo pedagógico é a capacidade do diálogo, de definir os professores por perfil, de estudar e analisar cada um dentro da sua área ou da sua modalidade, da sua série. O segundo princípio é o princípio do fortalecimento das práticas pedagógicas em sala de aula. Em Sobral, há mais de 15 anos, o município passou a entender que o professor, muitas vezes, vem da universidade, da chamada formação inicial, com uma bagagem teórica, com uma bagagem reflexiva, com uma bagagem mais acadêmica, com uma bagagem, muitas vezes, pautada em alguns princípios ideológicos. E isso está dentro da concepção do que nós entendemos da sua formação inicial.
Mas ao chegar no sistema público de ensino, ao se deparar com o chão da sala de aula, ao entender as necessidades sociais, econômicas, as vulnerabilidades e as necessidades no que compete ao desenvolvimento das habilidades e competências das crianças, é preciso que haja uma formação continuada, reflexiva, colaborativa, que não seja dada numa perspectiva acadêmica, que seja dada, por exemplo, pelos seus pares, por professores, por bons profissionais que desenvolvem trabalhos inovadores e práticas inovadoras em sala de aula. Nesse sentido, Sobral optou por criar, há mais de uma década e meia, uma escola para professores, que forma e qualifica professores. Há mais de 15 anos, todo mês, todo dia, todos os professores têm direito de sair de sala de aula e ir para a formação continuada. E lá, de maneira colaborativa, eles planejam a aula que será ministrada, compartilham experiências, adquirem técnicas, conhecimentos, leituras, produzem material didático e levam para as escolas, através da Escola de Formação Continuada de Professores do município de Sobral. E, por último, nós temos uma política de valorização dos profissionais do magistério. Sobral entende que o mínimo é respeitar as leis. E para começar a falar em valorização de professores no nosso país, nós temos uma lei nacional do piso do magistério. Dos 5.556 municípios do Brasil, menos de 30% deles respeitam e pagam o piso nacional dos professores. Muitos, ao final do ano, encerram contratos temporários sem pagar o mês de dezembro, quanto mais o 13º salário ou as férias. Sobral, então, criou dentro da sua política de valorização o pagamento nacional do piso, sempre retroativo ao dia 1º de janeiro, e criou mais de 8 leis municipais que garantem gratificação, bonificação, premiação e incentivo incorporado diretamente no contra-cheque dos professores. Mas não avaliando o professor, e sim buscando avaliar o aluno, com avaliações sistemáticas, com uma matriz de competências e habilidades, com uma matriz de expectativas do aprendizado presente no contexto da formação continuada, no material didático do PNLD, mas também olhando para a BNCC e olhando para os seus próprios currículos que Sobral desenvolveu, pautado em experiências regionais, valorizando o que Sobral constrói do ponto de vista da sua cultura, da sua arte, mas também da sua política de alfabetização, por exemplo, e olhando para experiências internacionais, como é o caso do modelo finlandês, canadense, tentando extrair o que há de melhor, e não caindo em discussões sobre questões teóricas, sobre autores, sobre ideologias, sobre qual é o melhor ou pior método. O melhor método é aquele que o professor se apropria e consegue, na prática, averiguar que ele é efetivo em sala de aula. E aí, dentro desse contexto, eu quero trazer aqui as minhas últimas reflexões introdutórias, que é sobre uma das políticas, uma das iniciativas dentro dessa experiência que eu compartilho com vocês, que é a questão relacionada à alfabetização. Então, Sobral entende que a alfabetização é o ponto de partida, a garantia da educação infantil, da creche, da pré-escola. É uma garantia econômica, social. A gente acredita que a educação infantil também é um espaço de construção de competências e habilidades cognitivas, além de aspectos lúdicos, de competências avaliativas dentro do formato adequado para aquela modalidade, assim como também de uma estrutura curricular. Foi por isso que nós construímos um currículo para a educação infantil, mas não é só isso. É preciso garantir a entrada da criança no ensino fundamental 2 com o processo de alfabetização. E esse processo de alfabetização é mais do que uma competência cognitiva,
é uma competência social. Porque no Brasil, quase 80% das crianças chegam aos 8 anos de idade, no terceiro ano do ensino fundamental 1, sem ler frases, palavras e trechos. Grande parte dessas crianças, ou se não, todas elas, são crianças de escolas públicas, onde se criou no nosso país uma cultura de que a criança que está em escola pública, que é vulnerável, que está próxima às condições de vulnerabilidade e de pobreza, ela não consegue aprender, porque ela não tem as condições sociais e econômicas favoráveis para isso. Em Sobral, nesses últimos 25 anos, Sobral rompeu essa ruptura. Crianças aos 5 anos de idade, filhas de trabalhadores, negras, que moram na periferia, muitas vezes o pai ou a mãe em condições de vulnerabilidade, entram em uma escola pública e aos 5, 6 anos de idade são alfabetizadas. Aprendem a ler palavras, a ler frases, a ler e interpretar textos, semelhantes a crianças que estão em escolas privadas. Muitas vezes nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos. Então é romper o estigma de que a educação por si só ela é restrita, ou a condição cognitiva de aprender é algo restrito à condição econômica. E não é. Depende da formação do professor, do incentivo para o professor, das condições físicas da escola, dos recursos, do material didático, de uma avaliação sistemática, de profissionais que estão ali pelo mérito de serem sido aprovados em um concurso público, em uma seleção pública, e não por indicação política. E aí eu encerro trazendo aqui as minhas últimas reflexões de natureza técnico-pedagógica para esse momento que nós vivemos. Há 5 meses, nós estamos em isolamento social aqui no nosso município. Desde o início da pandemia, nós interrompemos todas as atividades com os alunos e priorizamos nos orientar por questões técnicas, científicas, médicas, epidemiológicas. Não por entrar em discussões políticas, nem em discussões não científicas. Nesse sentido, nós interrompemos as aulas, ainda mantemos até hoje, como grande parte do nosso país, não adotamos ensino remoto, não adotamos educação à distância, não adotamos ensino híbrido, obrigatório, para contabilizar dia letivo ou carga horária letiva. Porque se a gente promover isso, nós estamos aumentando ainda, cada vez mais, o fosso da exclusão educacional. Muitos dos nossos alunos precisavam de alimentos. Nós começamos a distribuir os itens da alimentação escolar, bem antes do governo federal autorizar. Levou mais de 1 mês e a fome não pode esperar. Nós não queremos obrigar que uma criança acompanhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo celular do pai ou da mãe, quando tem, porque muitas estão em zonas rurais, não têm acesso à internet, não têm acesso a equipamentos eletrônicos. Como promover um ensino mediado por tecnologias quando esses recursos não existem? Isso quer dizer, então, que nós ficamos parados? Não. Nós optamos por olhar para a ciência, para a educação, para a história, para a memória e para a técnica. E o que foi que a gente identificou? Que no contexto socioeconômico que nós vivemos, o primeiro ponto de partida era o professor. Garantir uma formação técnica e uma qualificação para ele. Então, nós começamos a ofertar cursos de qualificação, de formação, para que ele possa aprender a utilizar uma plataforma, um ambiente virtual, produzir videoaulas, fazer cursos de pós-graduação, de extensão, em parceria com universidades. Estamos há 5 meses qualificando e capacitando os professores. Em sinal de reconhecimento, de valorização, mas é porque ele é a nossa porta de entrada para alcançar com qualidade o aluno.
seja no ensino presencial, no ensino híbrido ou no ensino 100% remoto. O outro aspecto é o aspecto do estudante. Sobral é a primeira cidade no Brasil a ter um psicólogo concursado efetivo em cada unidade escolar. Nós fizemos isso no ano passado. Temos um psicólogo para trabalhar as questões emocionais, sociais, afetivas dos estudantes, das famílias e dos professores. Então, essa nossa equipe de psicólogos entrou em campo para ver como é que estava a situação econômica, de vulnerabilidade social de cada criança, para observar o comportamento dela na pandemia. E nós começamos a implementar um ensino livre, com atividades pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, pelo YouTube, com atividades impressas, com textos, materiais impressos para aquelas crianças que estão em zonas rurais, mas não de maneira impositiva, não achando que isso é aula convencional, é dia letivo ou é carga horária. Nós estamos chamando de ensino livre, inclusivo, onde a gente não pressiona aquela criança e aquela família, que muitas vezes o pai está na fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, em função da incompetência técnica de distribuição de renda no momento de pandemia, gerando aglomerações, e também não deixa aquela criança totalmente desacolhida. Ela recebe a alimentação escolar para fazer em casa, ela recebe material impresso para fazer os trabalhos em casa, ela é acompanhada pelo professor no grupo de WhatsApp, no Google Sala de Aula, no Google Meeting, na live do YouTube, ela faz atividades cognitivas, ela recebe o conteúdo, mas ela também é acompanhada por um psicólogo, ela também é monitorada do ponto de vista da sua vulnerabilidade social. Pandemias, epidemias passam, levam alguns meses. Vacinas, elas surgem ao longo de décadas e são aprimoradas. Mas a vida, quando ela é perdida, ela não pode ser recuperada. Então, os 5 meses, os 6 meses, talvez até o ano letivo, que eventualmente nós talvez perderemos esse ano, ele pode ser reposto num calendário de reposição de aulas. Muitas vezes, algumas instituições entram num período de greve, que é legítimo, e recuperam a aula. Aqui em Sobral, há mais de 20 anos, nós não temos uma greve de professores, porque o sindicato é dentro da Secretaria de Educação, porque o sindicato tem um fluxo direto com os recursos financeiros que estão nas contas das escolas e da Secretaria de Educação, porque há uma transparência, há um diálogo. Obviamente que nós temos muitos desafios e temos muito a melhorar, mas eu acho que a gente tem conseguido, com experiência prática e olhando para boas práticas no nosso país e fora do nosso país, também superar alguns destes desafios. Eu encerro aqui as minhas reflexões e contribuições. Eu tinha muito mais a comentar, muito mais a relatar, mas em função do tempo e em respeito à organização do evento, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do nosso compartilhamento da experiência de Sobral em relação às questões técnico-pedagógicas. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado, professor Herbert, pelas contribuições, né? É muito bom conhecer mais de perto a experiência no campo educacional no município de Sobral, tanto em termos de gestão educacional, como também de gestão escolar, sobretudo nesse momento atípico, excepcional que a gente vive, e que, invariavelmente, a nossa debilidade, não tendo um sistema nacional de educação, se desdobra da maneira mais intensa agora, né? E as iniciativas em termos de administração pública e gestão acabam sendo muito disformes e atendendo um problema mais imediato, sem conseguir construir uma política nacional que, obviamente, seja atenta à diversidade de cada município, à sua pluralidade, mas também tem um fio de continuidade nacional que, sobretudo, como você próprio falou, tenha condições de oferecer, por exemplo, a formação continuada para os professores, a qualificação profissional, para que, nesse momento, eles possam estar aptos, habilitados a lidar e conviver com as novas tecnologias nesse momento atípico e excepcional. Agora, nossa terceira e última convidada, a professora Érica Andrade,
Ela é professora titular do Departamento de Fundamentos e Políticas Educacionais do Centro de Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, integrando a linha de pesquisa Educação, Práticas Pedagógicas e Currículo. Ela possui graduação e licenciatura em Pedagogia, mestrado em Educação pela UFRN, especialização em Psicopedagogia pela pós-graduação da UFRN e doutorado em Educação também pela UFRN. Seja bem-vinda, professora Érica. Mais uma vez, um prazer estar com você. A gente já fez live junto e que a gente consiga aqui construir boas sínteses nesse debate na terceira tela dialógica do EPED 2020. Boa tarde, pessoal. Muito feliz por estar aqui mais uma vez conversando sobre educação pública, que é a minha praia, minha cachaça, minha vida, né? Mas mesmo depois da ficha corrida que o Júlio deu aí de mim, o que eu gosto mais de falar sobre mim é que eu sou professora, né? Comecei minha carreira na educação básica e esse ano estou fazendo 30 anos de docência. Considerar que eu fui mãe aos 21, eu tenho 33 anos de docência, de formação de pessoas. Trabalho com formação de professores, tanto da educação básica como no ensino superior. E estar aqui para falar dos desafios técnico-pedagógicos da rede pública, né, nesse contexto atual, é de fato um desafio, né, porque a gente tem muitas expectativas, mas a gente tem uma realidade muito dura na educação pública brasileira, né. Fico feliz de ouvir, né, conheci um pouco da experiência de Sobral por colegas e textos, mas fico feliz de ouvir assim mais detalhadamente uma experiência exitosa que mostra que é possível fazer numa rede municipal de ensino um trabalho de educação pública de qualidade, né? E é isso que a gente tem que pensar, que é possível sim fazer. E essa é a grande expectativa que nós temos. Mas para isso a gente precisa pensar nas diferentes realidades do contexto brasileiro, né? E antes de começar efetivamente a minha fala, eu gostaria de me solidarizar com os 4 milhões de contaminados pelo Covid no nosso país e os quase 125 mil mortos, 1.000 almas que estão se desencarnando nesses 5 meses de pandemia, né? Isso não é uma coisa trivial, isso não é uma coisa fácil, e isso também nos atinge emocionalmente, né? Então, é um desafio duplo, talvez, quem trabalha com educação, não só pensar a educação em si, mas pensar como nós estamos emocionalmente para lidar com tudo isso, né? Além dos ataques frequentes que nós estamos vivendo na educação, né? Dos pequenos aos grandes, né? Dos pequenos, como nós vimos, mas não menos importantes, como nós vimos essa semana aqui em Natal, uma escola privada religiosa ser questionada por uma charge em uma prova pela polícia militar, e os grandes, como os direitos trabalhistas dos professores que estão sendo quase retirados, né? Então, as grandes conquistas da educação estão sendo perdidas, e a gente precisa pensar sobre isso. Eu vou tratar a minha fala em 3 dimensões, né? A econômica, a pedagógica e a emocional, né? Falar disso no nosso país é falar também que não há mágicas a serem feitas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, com uma pandemia do escopo desta, as nossas desigualdades se acirram fortemente. Como a Ana falou, é muito diferente as realidades dos nossos contextos numa cidade única, né? Imagine um país inteiro, um país continental como o nosso, né? Pouco interiorizado, inclusive, né? Então, é muito complicado não levar em consideração que essas desigualdades são históricas. Outra questão é que há sempre uma colocação de que a tecnologia e o pedagógico, eles estão em disputas, né? Eu gostaria de tentar desmistificar um pouco isso, né? O pedagógico é a natureza do processo educativo. A tecnologia são os instrumentos que a gente pode usar para favorecer esse processo. No entanto, ela não é, como está na moda dizer agora, bala de prata, né?
Ela não é um passe de mágica que, de repente, vai fazer com que todos os professores consigam chegar em todos os seus alunos. Se no presencial a gente não conseguia, né, mesmo com as ações de ir buscar em casa, que dirá agora, na pandemia, e como disse bem o professor Herbert, eles não têm essa tecnologia. E nós não temos políticas públicas de inclusão para favorecer o acesso a essas tecnologias. A primeira grande coisa que a gente precisa pensar é em uma política de inclusão digital, né? Para a nossa população, não estou falando só dos nossos alunos, para a nossa população, né? Nós que estamos assim, nos bairros mais favorecidos, né, das cidades, nós já temos uma internet de baixa qualidade. Imagine nos bairros periféricos, né? Além do próprio recurso do aparelho, né, do computador, do celular. Ninguém consegue produzir textos e pensar em artigos, ou eu falo isso da educação superior, mas em escrever uma redação com um computador, ou com um celular. A gente precisa de um computador, né? Então, uma política de inclusão digital e tecnológica para o nosso povo é extremamente necessária. Mas, antes disso, a gente precisa de uma política de alimentação, né? Alimentação de qualidade. A gente precisa de uma política de emprego de qualidade, né? A gente precisa de uma política de segurança que sirva à população como um todo, não a só parte dela, e que precisa ser menos violenta com essa população, né? A gente precisa que a gente construa redes interinstitucionais que favoreçam dinâmicas de práticas que incrementem os processos solidários de desenvolvimento, né? A gente precisa muito pensar nos aportes legais, né? Então, eu fico muito feliz que a Secretaria de Educação de Sobral foi sensata em não jogar seus professores nessa dinâmica, não tem outra palavra, né? É capitalista, de fazê-los sucumbir às tecnologias e ter que se reinventar em suas casas, inclusive com o esgarçamento da intimidade de seus lares e o esgarçamento financeiro, porque estão tendo que comprar equipamentos para favorecer a construção de aulas remotas. Além disso, a gente tem um problema legal muito sério aí, que é a exposição dos nossos dados, né? Não só os dados pessoais, mas também os dados de produção de aula, nas plataformas virtuais privadas. E elas estão entrando com tudo no ensino público, né? Isso é um risco grande que a gente corre de sair dessa pandemia sem autonomia e sem soberania sobre os processos de aprendizagem, de ensino virtuais. E o pior disso tudo é que nós temos nas redes públicas federais tecnologia para fazer isso com plataformas públicas, mas até mesmo as instituições federais de ensino superior estão sucumbindo às plataformas privadas, né? Isso é um risco muito sério, muito grave. Isso também gera um perigo para os professores com relação à liberdade de cátedra, né? E a sua exposição física, emocional e pessoal às difusões do material produzido nas aulas para Deus sabe aonde, né? Como dizia um colega meu que é de direito tecnológico, informacional, não sei como é que chama, botou na rede, acabou, não tem mais como recuperar, né? Então, como é que fica isso? Como é que ficam os nossos direitos autorais de nossas aulas? Como é que ficam os nossos direitos de imagem? Como é que ficam as nossas liberdades de expressão? Além de que isso que tem chamado de aulas, de fato, não são aulas, né? São exposições. O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma exposição. O processo interativo, ele se resume à discussão num chat e depois uma resposta ou outra que eu possa dar num tempo prescrito. Isso não é aula. Aula é relacional. A aula precisa de olho, a aula precisa de sensação. Eu preciso visualizar se meus estudantes estão aprendendo. Tanto é verdade que nos modelos sérios de educação à distância, a gente tem momentos presenciais de fato, para que a gente tenha um contato presencial entre estudantes e professores. E quase não temos momentos síncronos
via rede, porque eles são extremamente cansativos e as pessoas precisam trabalhar também, né? Então, nossos alunos agora, eles estão, seja da educação básica, seja do ensino superior, precisando trabalhar mais, porque o emprego está muito pouco, então eles têm que fazer outras estratégias para se manter alimentado e com casa, né? Nossos alunos estão correndo riscos enormes, não só com relação à doença, mas com relação às questões sanitárias que são péssimas no nosso país, as questões educacionais, como a Ana disse, né, uma grande discrepância que nós vamos ter acirrada com essa pandemia, né? Eu penso que, como política pública educacional, a gente teria que tomar medidas que equalizassem isso, no sentido de que todos precisariam recomeçar de novo do mesmo patamar, e fico muito feliz, né, de algumas decisões de algumas redes de ensino, de tentar recuperar isso depois, né? Então, equaliza um pouco esse processo para todos. E as condições de trabalho dos docentes, né? Além das condições emocionais, que a maior parte dos docentes tem crianças e tem idosos em suas casas, porque eles estão numa idade média, né? Então, estão cuidando de tudo isso, tem que equalizar a casa, né? Os cuidados com a casa, os cuidados com a família. Então, a gente precisa pensar também como é que estão esses professores e que recursos financeiros eles estão tendo. Embora na rede pública a gente tenha garantido os salários dos professores, mas as dificuldades que eles estão enfrentando estão demandando deles mais gastos, né? mais onerações, né? E aí eu gostaria de passar para as dimensões pedagógicas, né? Primeira coisa que eu sinto muita falta, né, de maneira geral, nas discussões, é da fala dos estudantes e da fala dos professores. Os professores que estão em sala de aula, como eles estão se sentindo? Os professores que estão em ensino remoto, como eles estão se sentindo? Os professores que estão tentando equalizar as dificuldades de seus alunos. Os estudantes, como eles estão? Né? A gente tem escutado pouco, né? Porque nessa pandemia e com o isolamento, a gente também tem dificuldade de acesso a perguntar às pessoas, e elas darem respostas. Outra questão que a gente precisa pensar muito seriamente, já passou da hora da gente pensar, e não é só por conta da pandemia, é a que serve a educação formal no nosso país, né? Precisamos pensar nesse modelo disciplinar e conteudista que só serve para referendar os processos de avaliação de massa, né, e o ingresso nas universidades. É para isso que serve a educação? É para isso que a gente pensa a educação? É essa educação disciplinar dar conta de formar pessoas para sobreviver no século XXI? Dar conta de dar subsídios de conhecimentos a elas, para que elas superem as dificuldades de empregabilidade, de relação social, de construção de afetos, verdadeiramente? Outra questão que a gente precisa pensar é sobre como é que se dá a formação intelectual das pessoas diante de uma situação de desigualdade social tão aprofundada como nós temos no nosso país, né? Não é fácil superar esse desafio, né? Principalmente quando a gente não tem acesso a bens culturais, porque os bens culturais do nosso país são muito caros, né? E o nosso ministro está querendo encarecê-los mais, né? Taxando os livros. Mas as pessoas do nosso país não têm condição de comprar livros, já não têm, né? Elas raramente têm acesso à compra de livros, elas usam livros de bibliotecas quando as escolas têm. A frequência de bibliotecas públicas é baixíssima, né? A gente não consegue incentivar, né? A gente não tem uma política de incentivo à leitura que não seja através de compra. E isso é muito sério, muito grave no nosso país. O acesso aos bens culturais que podem ser favorecidos via estruturação escolar, mas se a gente romper com o disciplinarismo, com o conteudismo, com a necessidade de cumprir uma grelha de repertórios de conteúdos que muitas vezes pouco dizem da realidade
das nossas crianças, dos nossos jovens, nas escolas e nas universidades, né? E aí a gente precisa garantir aos nossos professores uma experiência mais solidária, de docência compartilhada, de organização e planejamento de seus componentes curriculares de forma mais interdisciplinar, né? Que a gente possa fazer uma articulação entre a realidade daquela comunidade escolar e a necessidade de aprendizagem daqueles sujeitos. Isso não é fácil de fazer quando você tem professores que trabalham em 2, 3 escolas para completar suas cargas horárias, que saem correndo de uma para outra, que não têm condição de planejamento em suas casas, que não tem espaço físico dentro das próprias escolas, porque as nossas escolas, muitas delas são improvisadas em casas, né? Não tem espaço para fazer isso, não tem espaço para um trabalho coletivo de fato, né? Não tem tempo de carga horária definidos para esses processos, né? Então, a gente tem até na legislação essa previsão, mas na prática isso tem sido muito difícil de se concretizar. A gente precisa pensar, pedagogicamente, uma flexibilização curricular, didático-pedagógica, que favoreça uma articulação maior, né? O professor Herbert já tocou numa questão que é bastante polêmica, né? Da formação inicial dos professores e da realidade do ensino da educação pública. A gente precisa, de fato, repensar como é que a gente articula essa base teórica, fundante da formação do professor, que é extremamente necessária. Sem ela, a gente não consegue entender o fenômeno educativo, e sem ela, a gente não consegue achar soluções efetivas, científicas, para a educação, mas elas precisam estar relacionadas com o fenômeno educacional que acontece, de fato, na escola. Quando a gente fala na escola, a gente não está falando de uma escola, a gente está falando de muitas escolas, né? A gente tem as escolas de diferentes zonas de pertencimento, periferia, centro, zona rural, campo, floresta, né? A gente tem também os diferentes níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental inicial, ensino fundamental final, ensino médio. E a gente também tem as modalidades diferentes, como a educação de jovens e adultos, como a educação à distância. Então, tudo isso merece um aporte teórico sério, né, contundente, mas precisa que esse aporte teórico ele seja construído na prática dos sujeitos e com essa prática. Nada melhor do que a conjunção entre a formação universitária e a escola, que é o contexto de formação em que eles vão atuar. E aí eu passo um pouco para a gente falar, e finalizando já a minha fala, para os contextos emocionais, né? O que é que envolve tudo isso? Nós somos gente é ser de relação, de afeto. Nada que nós fazemos pressupõe do afeto. Quem pensa que isso acontece, comete um equívoco grande e tem dificuldades, inclusive, de se reconhecer no que faz, né? Então, nós somos seres afetivos. Negar isso é sucumbir a uma racionalidade técnica que nos desumaniza. E isso é um risco que nós não queremos correr na educação. Nós precisamos muito assumir o emocional, o afetivo na nossa relação. Agora, veja bem, afetos não são só os positivos, são também os negativos, né? Então, nós não estamos, por exemplo, agora num contexto em que os maiores afetos que nós temos é o medo, a insegurança, a raiva, né? A angústia de estar preso dentro de casa, de não poder sair, né? Mas nós temos também afetos bons, né? A saudade, a amorosidade pelo outro, a cumplicidade entre professores, entre eles e entre professores e seus estudantes, entre seus familiares, as novas formas que nós estamos tendo que dar conta de nos relacionar com os nossos próprios familiares, porque nunca ficamos tanto com eles sozinhos, né? Então, isso é importante da gente levar em consideração, porque quando a gente é colocado
um turbilhão de trabalho completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado, e eu não caio na falácia de estar sempre precisando de formação para fazer as coisas, não é isso, mas é quando você vem ter aprendizagens diferentes para depois você ter que dar conta de outras realidades que você não estava acostumado, isso gera nas pessoas angústia, gera muita incerteza, muita insegurança. Então, é preciso que a gente também pense como é que a gente vai lidar com essas questões emocionais entre os docentes e os discentes, né? As crianças estão agitadas, as crianças estão com medo, as crianças estão com raiva. Essa semana eu tive notícia do meu sobrinho de 7 anos, que está enraivecido de ter que passar 3 horas por dia na frente do computador, tendo aula todos os dias da semana, né? Então, a gente precisa pensar como é que esses processos afetivos nos afetam, nos tocam. E como é que a gente faz para lidar com isso? Eu preciso mesmo, essa demanda tão exagerada de um produtivismo ensandecido para dar conta de conteúdos, porque a gente acha que não pode perder tempo. Qual é o tempo que nós estamos perdendo? O tempo de cuidar de nossas vidas, de nossa saúde, de aprender a cuidar melhor delas. Que bom seria que nossas crianças saíssem dessa pandemia, nossos jovens, dando mais valor a compartilhar os trabalhos domésticos, ajudar mais suas mães e suas esposas, né? Ajudar não, compartilhar. De ajuda a gente já está cheia. A gente quer compartilhamento, né? Então, como é que fica isso? Não seria tão bom que a gente saísse um pouco humanamente melhor disso? A gente precisa mesmo, nesses próximos 3 meses, voltar para a sala de aula e dar conta de um conteúdo que não vai ser aquilo que a gente daria num semestre de aula, nem no ano. Então, a gente vai fazer o quê? Um arremedo? Vai fingir que está lá para ensinar? Que cumpriu um calendário letivo? Quem inventou essa história de calendário letivo? Não fomos nós? Não podemos desinventar? Fazer de outra forma? Nós não podemos ser reféns daquilo que a gente naturalizou. E por isso eu acho estranho as pessoas falarem tanto de novo normal. Isso é um paradoxo irresolvível. O que é novo não é normal, é novidade. E o que é normal não é novo, é cotidianidade. Então, o que a gente precisa é aprender a viver em outro modo, porque esse modo de vida que a gente construiu não está nos fazendo bem, nem a nós, nem à Terra, né? Outra questão relativa aos próprios afetos é a questão estrutural do desemprego, da falta de alimentação, né? Da insegurança de vida nas cidades grandes, do racismo, da homofobia, da misoginia, que vai se acirrando cotidianamente no nosso país, que vai pondo as pessoas em condições de insegurança, né? Então, é preciso que a gente pense um pouco para que a gente não gere nos nossos estudantes, sejam crianças pequenininhas, sejam nossos jovens na universidade, um desgostar do estudo, porque ele é sobrecarregante, porque ele é frustrante e porque ele é angustiante. Estudar não pode ser isso. Aprender não pode ser isso. Exige esforço, exige, né? Mas precisa dar prazer, abrir janelas, criar mundos, possibilidades para cada um ser o que quer ser, e não aprisioná-los num contexto de telas fechadas, né? Outra coisa que a gente precisa cuidar muito é sobre o efeito dessas telas em nossas mentes. Os neurocientistas já estão falando sobre isso. A luz irradiada, ela nos faz muito mal, ela nos tira o sono. O sono é um momento extremamente importante para que nós possamos elaborar todas as nossas emoções e todo o nosso conhecimento. Se a gente fica sem ele, a gente vai murchando enquanto humanos. A gente vai tendo problemas sérios de fobia social, de depressão, de mal-estar. E não é isso que a gente quer. A educação não deve servir para isso, né? A educação deve servir para melhorar as pessoas. E eu quero só deixar uma pergunta para finalizar e uma afirmativa em seguida. Educação é formação intelectual
ou é disciplinarização do pensar? Vamos pensar sobre isso? Vamos achar alternativas? E a afirmativa que eu faço é: fé cega é faca afiada. Cuidado. Obrigada. Muito obrigado, professora Érica, pelas contribuições, pela referência a Milton Nascimento também. Pega a faca amolada, uma música muito... Adoro ele, é um dos meus preferidos. Agora a gente está caminhando para o terceiro e último bloco, né, em que a gente faz as perguntas que chegaram pelo chat no Facebook durante a nossa transmissão ao vivo, ou que chegaram antes através do formulário online disponibilizado pela organização do evento. E aí, eu queria aqui de pronto transmitir as duas perguntas que chegaram através dos nossos participantes. A primeira feita por Jane Ramos, que é mestranda do Prof. Sócio e docente da Secretaria Estadual de Educação em Pernambuco, e ela pergunta o seguinte: qual a forma de conduzir os docentes da rede pública a uma homogeneidade em relação ao conhecimento sobre as tecnologias? Essa é a primeira pergunta feita por Jane. A segunda, feita por Enoleide Farias, profissional da educação, é: o que esperar de uma experiência em que nenhuma das partes está preparada para tal, alunos e professores, seja psicologicamente, seja em termos de conhecimento tecnológico? E uma terceira pergunta para concluir que eu queria fazer como mediador é que nesse momento de crise sanitária, econômica, social que a gente vive, as grandes corporações têm também todo um plano político, social e econômico, né, de ampliação das suas taxas de lucro, que obviamente responde também à necessidade de ampliar a precarização sobre as classes trabalhadoras, né, comprimindo os direitos sociais. Não por acaso, inclusive, recentemente saiu uma pesquisa mostrando que os grandes bilionários do mundo conseguiram ampliar seu patrimônio e suas fortunas em até 27% durante a própria crise, como é o caso do dono da Amazon. E cada vez mais é possível perceber que há uma imbricação muito intensa, né, dos interesses do mercado, dos oligopólios financeiros, das grandes empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um exemplo que é o Movimento Todos pela Educação, que é uma coalizão empresarial impulsionada pelo Jorge Paulo Lema, que tem uma profunda relação com, enfim, com as secretarias municipais de educação, estaduais e mesmo com o Ministério da Educação. E nesse momento parece que muitos atores empresariais veem uma brecha para conseguir, a partir desse momento atípico, excepcional, implementar de maneira mais intensa, mais definitiva, o ensino remoto, né? Como uma forma de precarizar as relações de trabalho entre os professores, mas também de precarizar o próprio ensino, porque junto disso existe a venda do software, existe a venda dos materiais tecnológicos, a venda da formação estandardizada e uma série de outras questões. Então, eu queria perguntar quais são as pressões, né, que eventualmente a educação pode sofrer nesse período de crise e por que é importante, e aí eu concordo que, embora eventual, atípico, as medidas de ensino remoto, elas podem funcionar nesse momento, mas eu acho que porque é importante não tratá-las de maneira definitiva, né? Afinal, em algum momento a pandemia vai acabar e a gente vai retornar ao expediente normal de ensino presencial, né? Sem que a pandemia defina o futuro da educação, engessando o ensino remoto para todo sempre, nas universidades, nas escolas, né? Inclusive, mais um exemplo que eu dou é que durante a pandemia a Rede Laurent, de universidades privadas, fez uso de tecnologia artificial, de inteligência artificial para correção das avaliações em larga escala, sem que os alunos soubessem, né, e mantendo os professores em sigilo. Um grupo de professores resolveu denunciar, mas esse é um problema que evidencia assim, o grau da situação e da precarização que a gente pode estar submetido nesse momento, né? Inclusive, existe um senador aqui no estado, ex-capitão da Polícia Militar, que ficou conhecido por conta das blitz da Lei Seca, que se tornou senador da República, que é casado com a reitora de universidade privada aqui, faz lobby para instituições privadas no Congresso Nacional. Inclusive, ele é um dos proponentes de um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial na educação superior, além de ter sido autor de um projeto de lei que autoriza o saque do FGTS para pagar mensalidade de instituição privada de ensino e assim por diante. Então, vejo que
Nesse momento, para concluir, era isso que eu queria que vocês explorassem um pouco, a gente vive uma intensa disputa do projeto de educação que será assumido depois da crise, depois da pandemia. Se será um projeto que considera as desigualdades sociais no Brasil, né, que minimiza as desigualdades sociais no espaço escolar, obviamente sem cair na armadilha e no reducionismo de que a educação sozinha transforma e resolve tudo, porque não é disso que se trata, né? Não dá simplesmente para a educação cumprir o papel da assistência social, da mobilidade urbana, da mobilidade humana, do direito à terra, do direito à moradia. Eu acho que é um problema quando se debate a educação como uma redentora e salvacionista, mas, ao mesmo tempo, o espaço da educação é muito importante para conseguir combater as desigualdades sociais, né? E, nesse caso, nos parece que existe um projeto em curso no Brasil e que tem lastro nos nossos governantes, que está disposto a precarizar a educação e torná-la paulatinamente uma mercadoria com valor de uso, com valor de troca, que seja negociável e rentável no mercado das ações, nas bolsas de valores, e não é disso que trata o projeto que todos nós aqui, como educadores, professores, defendemos, né? Então, queria que vocês comentassem isso. Poderíamos começar por Ana Paula, que abriu aqui a nossa discussão. Então, você falou... Gente, peraí, deixa eu fechar aqui a porta, porque meu pai resolveu ligar o liquidificador. Você falou em mulher ao vivo, tem dessas coisas. Mas ensino remoto é assim, tem invasão da privacidade. E eu falando e fazendo umas caretas para ele assim, ele, o que foi? Mas tudo bem. Voltei. Então, Júlia, você falou em algumas coisas, você usou algumas expressões, e não me leve a mal, mas eu gostaria que a gente repensasse o nosso vocabulário, porque são coisas que a gente é informado historicamente, culturalmente, e reproduz de repente sem nem pensar o que está falando. Então, por exemplo, você falou assim, a gente vai voltar ao ensino normal. Que ensino normal? O que é ensino normal? Porque as pessoas da periferia nunca tiveram um ensino normal. Se normal, se você estiver se referindo a um ensino de qualidade. Então, que ensino que a gente vai voltar? Aquele ensino de desigualdades, onde nas escolas públicas as crianças não têm acesso à educação de qualidade? Que tipo de ensino normal é esse? Onde sempre vai existir aquele abismo entre escola particular e escola pública? Entende? Outro ponto que você colocou é que o ensino remoto funciona. Funciona para quem? Eu acho que a gente não pode ficar fazendo afirmações generalizadas, porque a gente não, assim, não dá mais para a gente universalizar as coisas e imaginar que tudo atende a todos. Então, na hora que você diz o ensino remoto, atende. Atende a quem? Porque na escola pública as crianças não estão tendo acesso. Eu sou professora, estou atuando como professora da rede pública, e teve um pai que mandou um áudio para mim que eu tive vontade de chorar. Ele me pediu desculpa por não estar entendendo como fazer a atividade, como acessar aquela atividade. E eu, sim, eu fiquei arrasada, porque, tipo, é uma pessoa... Eu não sou melhor do que ele em nada, né? Porque eu domino um pouco mais do que ele as tecnologias. A ponto dele me pedir desculpa porque não estava conseguindo compreender uma coisa que não é culpa dele. Ele não teve culpa se ele não teve acesso a vida inteira às tecnologias, ele não tem culpa de não saber acessar aquilo. O que a gente precisa entender é que a gente tem que encontrar uma forma de solucionar isso. E aí a pergunta foi, como é que a gente faz para homogeneizar as coisas? E por que a gente precisa homogeneizar as coisas? Homogeneizado já está. Todo o ensino inicial foi pensado numa homogeneidade, que todo mundo é igual, partindo de uma generalização. E é justamente por causa disso, porque não compreendeu que cada professor ele tem uma perspectiva diferente, ele tem habilidades diferentes tecnológicas, que esse professor vai chegar em realidades educacionais diferentes, cada escola tem uma realidade diferente, que se a gente for pensar a escola pública e a privada, vai ter diferenças gritantes em relação à tecnologia. Então, a gente não pode ficar pensando no ensino homogêneo, a gente tem que ficar pensando no ensino pluriversal. A gente precisa partir sempre da perspectiva interseccional. Para quem que eu estou dando aula, essa pessoa é atravessada por quais identidades? Por exemplo, a minha filha, eu comecei a minha fala dizendo que ela tem alguns acessos, e aí eu consigo que ela estude numa escola particular. Contudo, né? A minha filha tem acesso a computador, a uma internet que funciona ali, mas veja bem, minha filha é surda.
ela é ouvinte, mas ela é surda, ela usa aparelho auditivo. E aí, quando ela começou a assistir às aulas, ela não escutava aquilo direito, quando ela ouvia, ela não processava. Quando ela foi fazer as provas, que ela sentou, ela chorou copiosamente. E aí ela disse para mim assim, não adianta, mamãe, Gigi, não aprende como todo mundo. Percebe? Quer dizer, não dá para a escola, principalmente, vamos imaginar a escola particular, que tem todos os recursos do mundo, e os professores estão se desdobrando para fazer uma aula show ali na frente do computador, e mesmo assim, tem uma criança surda na sala que não está acompanhando. E a escola teve que mudar toda a sua estrutura pedagógica para poder atender essa especificidade. Então, não dá para a gente pensar em coisas normalidade, não dá para pensar em homogeneidade. A gente precisa compreender que as pessoas são diversas, que o nosso ensino ele é muito complexo, que o nosso contexto é complexo e, principalmente, entender a quem serve essa educação homogênea. Quem lucra? Quem é que ganha com o ensino que não atende a todo mundo? Com esse abismo educacional? Quem lucra com isso? Entende? Não é uma crítica pessoal a você, é uma crítica a todos nós, para quando a gente for pensar as questões, tá sempre pensando, assim, tentando se afastar de como nós fomos informados e somos informados diariamente na academia, com relação à indústria cultural, e a gente se afastar disso e começar a pensar as pessoas, como a professora Érica falou, como pessoas, como indivíduos que são atravessados por várias questões, a gente não pode perder isso de vista. É isso. Professor Herbert. Bom, obrigado pelo questionamento, pelas reflexões. Bom, primeiro a gente precisa entender o momento que nós estamos atravessando, né? Um momento de pandemia, talvez a nossa geração não tenha vivido uma experiência como essa, mas há pouco mais de um século atrás nós atravessamos uma situação semelhante, além das múltiplas epidemias de SARS, de MERS e de outros tipos de doenças, sejam elas de natureza infecciosa ou não, né? E o que a história, o que a memória, o que a ciência nos ensina é algo muito semelhante ao que nós estamos passando por esse momento, né? São discussões, às vezes uma falta de crença, às vezes comportamentos contraditórios com o momento. Se a gente olhar para registros históricos, não só científicos, mas jornalísticos, há pouco mais de um século no nosso país, exatamente o que está acontecendo hoje acontecia no rádio, acontecia nas ruas, sobre a questão política da pandemia, sobre o impacto na educação, sobre as questões econômicas. Não é muito diferente, talvez tenha sido potencializado um pouco mais com as questões tecnológicas, né? E aí, não sobre a minha perspectiva, mas sobre a perspectiva de alguns especialistas e estudiosos, além dessas questões epistemológicas, culturais, sociais, e da própria discussão do momento, é importante que a gente olhe também para alguns fatos e algumas ponderações do ponto de vista científico, né? Então, interromper as atividades de ensino e talvez discutir de maneira mais enfática de limites e possibilidades do ensino presencial, do ensino híbrido, do ensino remoto, é sem dúvida nenhuma uma discussão do momento, pela sensibilidade do que nós estamos vivenciando, mas é importante olhar para a história e ver que a nossa última pandemia em larga escala deixou algumas contribuições, né, especialmente no caso do Sistema Único de Saúde, de hábitos de natureza, como, por exemplo, de higiene e etc., mas também muito do que se especulou e das expectativas que se teve acabaram não sendo
efetivadas, né, por questões também culturais, sociais. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vendo uma experiência bastante desafiadora do ponto de vista da saúde como política pública, né? Infelizmente, o nosso país está revivendo o que viveu no passado, há um século atrás, sobre a questão do uso de máscaras, sobre a politização de questão que é de natureza científica e médica, e de uma discussão que pode ter contribuições importantes e reflexões da questão educacional, das questões relacionadas à exclusão social, à exclusão do ponto de vista do acesso, e que depois vão naturalmente, se a gente se ater a esses mesmos fatos históricos e científicos, vão se amortizar dentro de uma perspectiva de que algumas contribuições vão ficar, possivelmente a utilização de tecnologias, recursos, mas que, da mesma forma, perspectivas anteriores, recursos, metodologias e ferramentas anteriores vão ficar, né? Vão retornar com o controle da doença, dos indicadores epidemiológicos e etc. E nesse sentido, eu quero retomar o final da minha fala. Eu acho que a gente precisa compreender a pandemia sobre múltiplos aspectos econômicos, sociais, políticos, religiosos, educacionais, mas também deixar talvez um pouco de lado as nossas visões individuais ou até mesmo coletivas, quando nós expressamos a opinião e a percepção de um grupo, ou em muitos casos fortemente influenciada de maneira midiática, né, seja pela mídia mais tradicional, impressa, televisiva, ou seja, pelas novas mídias digitais, e pautar as nossas reflexões e o nosso pensamento, olhando um pouco para a história, para a memória, para o que a educação e a ciência nos deixa de legado. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos desafios, né? Vidas são perdidas, crianças estão sem acesso, etc. Nós vamos certamente atravessar esse momento com alguns legados do que nós aprendemos e utilizamos, e com algumas constatações de que, no modelo também anterior, e aí eu me refiro a antes da pandemia, muito valor se há, do ponto de vista das técnicas, das metodologias, dos recursos, da presencialidade, e aí eu acho que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio, né? Claro que é desconfortante para todos nós viver uma experiência de lockdown em nossas cidades, é desconfortante olhar para números tão expressivos de vidas perdidas, especialmente comparado com outros países, mas, acima de tudo, é importante que a gente busque agir de maneira coerente, busque estudar um pouco sobre momentos como esse que nós já vivemos na década passada, na década retrasada e há um século atrás, né? Tanto nas epidemias de SARS, de MERS, como também na própria pandemia da influenza, da H1N1, que era conhecida como gripe espanhola, e nem o conceito do que é o vírus do ponto de vista científico nós tínhamos ainda. E, posteriormente a isso, a própria história vai registrar aqueles que se excederam, aqueles que agiram de maneira coerente, aqueles que estavam muito mais, por exemplo, interessados em promover os seus projetos pessoais e não pensando em termos de coletividade, não pautando as suas posturas e as suas decisões na ciência, né, na história, na educação. E eu acho que o Brasil, infelizmente, é um grande campo experimental, não só para se testar as primeiras vacinas, e a explicação técnica é muito simples para isso. Nós perdemos completamente o controle da transmissão dessa doença infecto-contagiosa e do número de óbitos, embora tenhamos uma leve queda nos últimos dias, mas também pela ingerência, pela incapacidade e muitas vezes pela falta de fundamentação nas discussões que permeiam o nosso país.
né, seja na mídia, seja no campo da gestão pública. Isso é muito lamentável, porque, na minha concepção, e eu estou falando aqui, me pautando um pouco na fala de colegas professores, pesquisadores, cientistas, nosso foco deveria ser exclusivamente preservar a vida das pessoas, isolar aquelas pessoas que nós amamos, especialmente os idosos, que, ao contrário de um século atrás, morriam-se mais crianças, hoje se morrem mais idosos, porque os idosos, na época, já tinham passado por outras pandemias, estavam imunizados, do ponto de vista teórico e científico, e agora, um século depois, nós não temos imunidade para essa doença, diferente das crianças, que têm uma condição respiratória muito mais favorável para resistir à infecção. E, nesse sentido, a gente deveria estar preocupado em isolar os idosos, preservar as crianças em casa, preservar os professores com saúde, as famílias, retomar economicamente o que puder, porque, posteriormente, nós temos capacidade técnica, temos currículo, temos reposição de aula, temos a escola e a aula presencial, que serão sempre fundamentais, temos as tecnologias, a única coisa que a gente não vai ter mais são as vidas que se perderam. Então, na minha concepção, qualquer discussão desse sentido, me parece que foge um pouco à realidade, que foge um pouco o que a história nos ensina, o que a ciência nos ensina, e talvez a gente tenha que pensar um pouco nessa perspectiva. Agradeço muito a organização do evento, peço desculpas se eu me excedi, mas, como todo professor, gosto de falar muito. Muito obrigado. Beleza, obrigado, professor. Agora, para concluir nossa terceira tela dialógica, a professora Érica Andrade. Júlio, eu vou tentar responder pelo fim, tá? Mas eu não sei se eu consegui alcançar a amplitude da sua pergunta. Mas eu vou tentar aqui, né? Você fala dos grandes grupos que estão entrando aí na educação pública, né? E estão fazendo isso, começando o caminho pelo ensino superior, eles já vêm fazendo isso já há algum tempo, né? Se a gente pensar no censo de 2018, nós já temos 83% do ensino superior privado, né? Então, isso é um número muito desesperador. A gente pensou que tinha alargado muito o ensino superior público, mas, de fato, a gente não fez isso, né? Isso se deveu da estratégia política de financiamento que a gente deu ao ensino privado, né? E eles, eles são muito ágeis, né, muito rápidos e estão organizados em grupos muito fortes financeiramente e tecnologicamente, eles têm aproveitado bravamente esse momento, né, e trazido para a discussão fortemente essa dimensão do ensino remoto, né? E não é à toa, não é para favorecer os estudantes, não é para dar acesso a mais gente, não é nada disso. Embora a tecnologia possa promover tudo isso. Eu não estou demonizando a tecnologia é importante, é uma descoberta incomensurável da humanidade, ela favorece muitas coisas. Só que o uso delas por esses grupos é que tem sido nefasto, né? Nefasto no sentido de quê? De que eles têm aparelhado os sistemas de formação dos professores, a produção de material didático para as crianças, para os jovens, né? Eles falam que nós somos ideologizadores, mas não há maior ideologia do que a própria pasteurização do ensino, através do fornecimento de apostilas, que são um resumo do ensino. Eu já sou contra o livro didático. A apostila, então, eu sou radicalmente contra. E por que eu sou contra o livro didático? Porque eu penso que um ensino de qualidade se dá com bibliotecas, que o acervo ao conhecimento deve ser mediado pelos professores e pela necessidade dos estudantes. E isso não está em um livro só, nem está em resumos de coisas. Está no acervo da humanidade. E por isso a biblioteca numa escola é tão importante, tão fundamental. E a gente aprovou, se eu não me engano, foi em 2008, uma legislação de que toda escola pública tem que ter uma biblioteca. A gente não conseguiu implantar isso até hoje, porque a gente não conseguiu fazer as bibliotecas, nem ter bibliotecários nas escolas, né?
Então, é muito difícil isso. Como é que você educa, como é que você faz uma educação de qualidade sem isso? E por que isso? Porque interessa, como disse Ana, uma educação homogeneizadora, né? Homogeneizadora no sentido de não dar muita qualidade para todo mundo, né? Não quero sair essa palavra. Homogeneizante, pronto. No sentido de que a gente vai ter uma educação pública com um determinado padrão para todos e atendendo a determinados instrumentos de avaliação, e outra educação privada que vai seguir as necessidades das elites, né? Porque a educação privada é uma escabrosia. Ela não deveria existir. Se a educação deve ser para todos e comum acesso a todos, então não precisa ser privada. Todos devem estar na escola pública e todos têm acesso a isso, né? Então, a escola privada é um sintoma de que você transforma um direito à educação em mercadoria. E quem tem acesso é quem compra. E você acha que os pais das classes médias e das elites brasileiras vão querer que seus filhos tenham o mesmo padrão de educação que da educação pública? Não, né? Então, é muito sério, é muito grave isso, porque tem aí um ouro de tolo, né, de que você vai aparelhar as escolas com tecnologia, com acervo, com formação de professores, mas, na verdade, o que você está fazendo é desqualificando todo o processo de ensino para a população, e para a maior parte da população, que é ela que vai para a educação pública, né? Não sei se eu alcancei tudo que você falou, né? O ensino remoto, eu nem gosto dessa expressão, né, porque eu acho que não existe ensino remoto. A gente tem educação à distância, que é uma modalidade que tem todo um acervo legislativo, pedagógico e didático, e de sistemas de ambientes virtuais que favorecem a ela, e mesmo assim a gente tem uma enorme dificuldade de fazer com que as pessoas interajam bem para aprender via esse canal, principalmente nos países de culturas mais presenciais, mais relacionais, né? Isso tem estudos aí para distribuir e dar e vender para vocês acessarem isso, né? Então, como disse Herbert, é um aprendizado que a gente ganhou, mas é uma possibilidade de uso. Tem todas as outras que a gente já desenvolveu e que a gente precisa aprimorar também, né? O que a gente não pode é sucumbir ao mito de que a tecnologia vai resolver todos os problemas educacionais, porque não vai. Ao contrário, às vezes pode até acirrar, por conta das diferenças, né? E não há nada meu contra, repito, a tecnologia. Com relação ao despreparo dos dois lados, né, foi a pergunta, esqueci agora o nome da professora, eu tenho um certo cuidado toda vez que alguém me fala assim, mas os professores não estão preparados, ou os estudantes não estão preparados. Gente, nós somos seres de aprendizagem. Nós nunca estaremos prontos, né? Paulo Freire já construiu toda uma teoria sobre a nossa incompletude e a inexorável necessidade de a gente se reconhecer incompleto para que a gente seja humano. Então, é um aprendizado, nós vamos aprender a lidar com as situações, né? E precisamos aprender. A aprendizagem sobre a higiene, ela é fundante para a continuidade da humanidade. Mas como ter higiene se as pessoas não têm acesso à água, a esgoto, né? Então, é preciso a gente sempre ponderar os dois lados das coisas, para poder a gente entender como é que isso chega nas pessoas. Eu fico muito estarrecida quando se fala em voltar às escolas de educação infantil e dos ensinos iniciais. Quem fala isso, eu acho que nunca viveu numa escola, nunca foi a uma escola desse nível de ensino. Gente, as crianças não conseguem ficar quietinhas, cada uma no seu quadradinho. Elas precisam da relação, ainda mais depois de tanto tempo afastadas, né? Vai ser muito complicado garantir o não contato entre as crianças. Entre nós é difícil, que dirá entre as crianças, né? Então, eu penso assim, que a gente precisa construir outras alternativas. A gente é tão esperto, tão sabido, não precisa reproduzir de novo aquilo que não deu certo antes.
só para dizer que vai voltar à normalidade. Vamos pensar em outras estratégias, vamos pensar como é que a gente pode sair desse lugar, né? E aí eu volto para a primeira questão sobre a homogeneização. De certa forma, eu concordo com a Ana, né? Há um mito educacional de que a gente tem que fazer as coisas iguais para todo mundo. Nesses meus 30 anos de docência, eu nunca tive uma sala de aula homogênea. Nenhum grupo de orientandos, que é menorzinho, eu tive homogêneo, né? Nós não somos iguais, somos todos, cada um, únicos. E cada um tem sua trajetória, né? Por mais que nós sejamos pertencentes a grupos sociais identificados, nós também temos trajetórias individuais. Então, a gente precisa levar em consideração o contexto sociopolítico e econômico das pessoas e o contexto subjetivo. Não dá para homogeneizar o acesso à tecnologia, porque, por exemplo, muito provavelmente, a forma como eu lido, que tenho 54 anos, com a tecnologia, né, e o que eu estou disposta a aprender para lidar com ela, é muito diferente do que Júlio, né, Júlio, que foi quase meu aluno, que é de 2 gerações antes da minha, né? Então, eu sou uma migrante digital, eu faço escolha sobre o que eu quero ou não, me disponho. Na primeira live desse evento, eu vi um vídeo de uma professora mostrando como é que ela fazia para dar aula e tudo mais, né? Aquela professora foi minha aluna de sala de aula, Loise. E ela mostrando que ela comprou um negócio de uma luz que é redonda, assim, eu não sei como é que chama aquilo, gente. Assim, um redondinho que ilumina a pessoa para ficar melhor no vídeo, não sei o quê. Comprou um negócio para fazer o fundo azul. Sinceramente, eu adoro tecnologia, adoro estar nessas telinhas, adoro fazer coisas, aprender a fazer aqueles desenhos nas fotos, aquele negócio. Mas eu não estou disposta a gastar meu dinheiro com aquilo, estou disposta a gastar meu dinheiro com outras coisas. Minha prioridade são outras. E eu não estou reclamando de Heloíse. É porque a minha disponibilidade é diferente da dela para essas coisas, né? Além disso, eu não acho certo que o professor tenha que pagar pelo equipamento que ele vai usar para trabalhar, mas tudo bem. Essa é uma outra questão. Então, esses processos de que você vai achar que, porque você vai fazer uma capacitação, todo mundo vai acessar aquele conhecimento e usar da mesma maneira, é um equívoco, é um mito. Isso não vai acontecer. Nós não temos esse domínio, né? Nós não temos essa força tão grande de, ao tentar ensinar alguma coisa a alguém, garantir que ele vai aprender nenhuma parte do que a gente está ensinando, né? Porque é um indivíduo que tem autonomia de pensamento e de escolha de aprendizagem. E muitas vezes aquilo não é significativo para aquela pessoa naquele momento, vai ser em outro. Lá na frente vai cair a ficha, vai dizer, olha, a professora Érica disse aquilo naquele momento e eu não me atentei para isso, hoje isso está sendo importante para mim. Então, é assim que é a dinâmica de aprendizagem, de formação. Ela não é homogênea, ela não homogeneiza nunca, nunca, por mais que queiramos. E eu só queria finalizar, teve um comentário aqui que eu consegui pegar, da Lili Saibel, perguntando os meus contatos. Lili, assim, nós temos como professores da universidade uma página pública no SIGA, que é o nosso sistema acadêmico. Todos os meus contatos estão lá, tá certo? Você bota lá SIGA, aí você acessa a página pública, tem docentes. Aí você bota meu nome que você me acha, tá bom? Espero lhe ajudar, se for o caso. Sibeli já chegou, então quer dizer que eu tenho que calar a boca. Estou lhe ouvindo não, Sibeli, seu bichinho está fechado. Escola, perdão, agora, microfone. Né? As atividades do dia de hoje, o último dia do EPED, estão todas coladinhas uma na outra, não tem nenhum intervalo. E agora está o grupo Folia de Rua Potiguar, aguardando para se apresentar. E aí, se atrasar um, vai atrasar o outro, que vai atrasar o outro. Ou seja, é um efeito cascata que eu não então, não deixar nem o nosso Júlio, que fez uma mediação linda dessa mesa.
ele tem uma apropriação na fala que eu acho assim, admirável. Eu fico ouvindo ele falar e eu fico assim, meu Deus, eu queria tanto falar assim como o Júlio, porque ele tem uma fluência, ele tem uma apropriação do que ele diz, do que ele traz. É sério, eu estou dizendo mesmo de coração, acho que você foi o mediador ideal para esta mesa, ideal, porque a gente trouxe aqui diferentes atores, diferentes perspectivas, por isso que diferentes expectativas e realidades, né? E eu acho que foi uma mesa assim, muito harmoniosa nesse sentido, harmoniosa, porque nem tudo, quando a gente fala harmoniosa, não significa que não há o confronto, que não há a dialética, que não há, né, justamente por isso. Então, o diálogo, ele tem que incorporar o contraditório, ele tem que incorporar os diferentes posicionamentos, as diferentes perspectivas. Eu gosto muito de uma frase do o Freire, o barbudinho lá, esqueci agora, mas não, do cuidado, não, Paulo Freire eu não tinha como esquecer o nome dele, não, o outro, bom, enfim, depois eu me lembro, que ele diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu gosto muito dessa concepção, porque a gente consegue perceber que para a gente pensar a educação, para a gente pensar um objeto, né, um problema, a gente tem que levar em consideração os diferentes ângulos em que as pessoas veem esse objeto, né, os diferentes pés, os diferentes chãos que cada um pisa, né? Então, cada um de vocês pisam num chão diferente e trazem essas perspectivas diferentes sobre os desafios tecnopedagógicos. Muito obrigada. Folia de Rua, muito obrigada, Júlio, muito obrigada à mesa maravilhosa, muito obrigada aos intérpretes. Folia de Rua Potiguar, no Facebook do Folia de Rua Potiguar, tá? Então, não vai ser no Instagram, é a única apresentação cultural que vai ocorrer no canal do Facebook do Folia de Rua Potiguar. O pessoal já deve estar aí colocando, vou já colocar o link nos comentários aqui, tá bom? Muito obrigada, gente, e vamos lá curtir Folia de Rua Potiguar. Tchau, obrigada. Obrigada aos intérpretes.